Se a gente falasse há 3 anos atrás... Pense aí, você fazer um exercício de imaginação. E vocês também que estão me ouvindo, façam aí na casa de vocês um exercício de imaginação. Se há 3 anos atrás alguém chegasse e dissesse: o Twitter vai ser derrubado, qual seria a reação? Vocês iam achar que isso era loucura, né? O Twitter inteiro vai ser derrubado. Você tá louco que o Twitter vai ser derrubado? Isso nunca vai acontecer. O Twitter nunca vai ser derrubado. Agora, imagine se você dissesse isso não há 3 anos. Antes de Bolsonaro se eleger, no ápice, tava lá no estalando a esperança, é Bolsonaro, Bolsonaro. Você acha que alguém ia imaginar que o STF derrubaria uma rede social no Brasil? E isso ia parecer uma coisa completamente louca. Alguém que dissesse isso seria acusado de ser um louco. Esse cara tá viajando, isso não vai acontecer. Que porra, não, isso não vai acontecer. Mas aconteceu. O que eu estou falando, e que eu acho que vai na linha do raciocínio do Júnior, é o seguinte. Quando você tem uma força política, e isso é quase matemática, cara. Você tem uma força política aqui, essa força aqui, ela vai tomando certos espaços e ela vai se impondo. E os seus adversários, os seus antagonistas, não têm força para conter esse avanço, ela avança mais. Essa é a dinâmica da política. Você tem um poder, aí você vai impondo mais poder, você vai impondo mais poder, você vai impondo mais poder, o que você faz? Você vai avançando, avançando mais. Se você olhar toda a disputa, você olha assim, a linha do tempo da disputa STF e bolsonarismo, o STF só fez avançar. Ele avançou em várias ocasiões, Por exemplo, há 5 anos atrás... Ninguém diria que um cara que teve a votação do Deltan Dallagnol teria o seu mandato derrubado. Mas ele teve. Há 5 anos atrás, ninguém diria que o Sérgio Moro quase teria o seu mandato derrubado. Não teve, mas quase teve. Quase teve. E eu acho que não teve porque ele ficou muito pianinho, né? E quase aconteceu. Ninguém ia dizer isso. E no auge da Lava Jato, então ninguém diria uma coisa... Não, primeiro que no auge da Lava Jato eu ia achar que ele ia ter um mandato. Mas enfim, quando ele teve um mandato, não ia dizer isso. E no entanto, quase teve. Há 5 anos atrás, ninguém diria que o Twitter inteiro ia ser derrubado. E foi derrubado. Há 5 anos atrás, não se diria que a quantidade de pessoas que foram presas num ato de vandalismo, pegando penas de quase 20 anos de cadeia, que ia ser uma coisa razoável. Tudo isso foi acontecendo e o STF foi dobrando a aposta e sempre vencendo as suas batalhas. Aí chegou essa batalha do Twitter. O Elon Musk, será que eles vão peitar? Peitaram. E ficou por isso mesmo. Então, aí você vai dizer, não, mas agora parou. Agora parou. Porque agora já é demais. Ué, quem disse que agora é demais? Baseado no que agora é demais? Por que o STF, por exemplo, não pode derrubar um Instagram? E se o STF resolver derrubar o Instagram? Mas aí não vai acontecer. Não vai acontecer por quê? Mas, Ricardo, eles não estão... Tudo isso que você falou é a campanha campanha aqui em termos de campanha militar mesmo, do STF contra os bolsonaristas. Então, o último lugar dos bolsonaristas é a porcaria do X. O último lugar dos bolsonaristas, Drax, é a vida. Então, você acha que vai chegar nesse nível? Pode chegar. Não tem mais o que ele fazer. Ele vai tem fazer muitas coisas a fazer. A última fronteira da derrota é a sua vida. Ele vai fechar o YouTube do Braddock Show lá. Preste atenção ao que eu vou dizer, porque essa é uma frase que contém uma certa profundidade. A última fronteira da derrota é a sua vida. Uma força política antagônica pode até lhe matar. Não estou dizendo que o STF vai matar os bolsonaristas, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que no acirramento dos processos políticos de confronto, Draxis, na história da humanidade, acontece muita coisa, irmão. Inclusive a perseguição... Não, presta atenção. Inclusive a perseguição física dos seus adversários, inclusive a sua prisão e o seu assassinato. Eu não estou dizendo que o Brasil está nessa situação. Não está, graças a Deus. Não chegamos a esse ponto. Não há uma ditadura de fato montada no Brasil. Nada disso acontece. Mas a gente nunca deve achar que
chegou no limite. Porque isso é uma ilusão, porque nós estamos vendo o tempo inteiro esse limite sendo atropelado. Aí você fala, não, mas eles não podem fazer isso. Pô, e se fizerem? Eu acabei de dar um exemplo. E se eles determinarem, tá? O TSE determinar que as redes sociais são um mal generalizado na política brasileira e que, portanto, no período eleitoral não haverá mais campanha digital. A campanha agora vai ser campanha de rua e campanha de TV e campanha de rádio. Campanha digital não vai haver. Aí o STF expede uma portaria, um regramento e diz, o regramento agora é este. Aí você vai dizer, mas isso não vai acontecer porque... E se ocorrer? Suponha, olha só, pensa o seguinte, faça o seguinte raciocínio. Suponha, e entre mais no clube aí, entrou mais uma pessoa, valeu, entre mais uma pessoa. Suponha, Drax, o seguinte, que o STF, o TSE, barra STF, mesma coisa, né? Resolva fazer isso. Quais seriam as forças contrárias e quais seriam as forças a favor? Eu já lhe digo. A esquerda ia ser a favor. Por que ia ser a favor? Porque eles não usam rede social. Não, eles usam bastante rede social, mas eles têm outras maneiras de você ter o voto. Todo mundo sabe disso. Os caras têm sindicato, tem política aqui, eles têm uma capilaridade. A esquerda seria a favor. 2, sabe quem aqui ia ser a favor? Todo o centrão. Normal que não consome política, ia ficar aliviada. Não, mas só vou falar primeiro as forças políticas. O centrão. Todo o centrão, meu irmão. Sabe por quê? Porque o voto do centrão é o voto de base. O cara não precisa de rede social. É como um político falou pro Kim. O Kim às vezes cita essa história. Que ele tava conversando lá com um político no Nordeste. O político, quer rede? Rede, Kim Kataguiri, é onde o meu eleitor dorme. Isso aqui é rede. Isso aqui é rede social. Não tem rede social aqui não, meu filho. Rede é onde o meu eleitor dorme. Se rede é onde o eleitor dele dorme, então ele não tá preocupado com rede social. Ao contrário, para um político do centrão cujo voto não vem da rede social, não ter rede social é muito bom. Por quê? Porque isso tira um monte de adversários que estão pressionando ele. Para ele é ótimo. Então, beleza. Esquerda a favor, centrão a favor. Sabe quem é que mais seria a favor? O alto clero político. Por quê? Porque o alto clero político foi, Draxis, o maior prejudicado pelo advento das redes sociais dentro da política brasileira. O alto clero político foi o Geraldo Alckmin, que foi derrotado humilhantemente em 2018. O alto clero político foram os vários senadores e vários deputados que não conseguiram se reeleger graças à onda bolsonarista de 2018. Então o alto clero político vai ser a favor. 4, quem vai ser a favor? Quem vai ser a favor? Eu acho. Boa parte das associações e grupos do judiciário que, por espírito de corpo e por entender que o STF/TSE está exercendo um trabalho de garantidor da lisura das eleições que estão sendo muito prejudicadas pela rede social, por esse marketing terrível, por essa coisa horrorosa do digital, serão também a favor. Então, só aí você já tem... outra galera que vai ser a favor. Sabe quem é que vai ser a favor também? Todas as empresas de marketing normal. Essas grandes empresas de marketing normal, de marketing de TV, as grandonas, empresas de marketing de TV e de rádio, tudo a favor. Por quê? Porque a rede social prejudicou essas empresas. Porque essas empresas passaram a ganhar menos, dado que as pessoas fazem mais propaganda de rede social. Então elas seriam também a favor. Sabe também o que seria a favor? Quinto ou sexto, toda a TV, Rede Globo, as grandes TVs seriam a favor. E a igreja? A igreja talvez não fosse, porque a igreja tem muita gente de direita. Mas também não seria tão contrário assim, porque ela tem voto a partir... Ou seja, novamente, o que aconteceria? Quem estaria realmente contrário é a direita. Porque é a direita que depende disso. Só que a direita é representada graças ao eleitor. Ao eleitor que não forma o seu voto com inteligência, né? Que se deixa enganar por um monte de farsantes e enganadores. Graças ao eleitor, os representantes dessa direita são esses idiotas que estão aí. E essas pessoas nada farão, porque elas são fracas. E como eu disse, elas são inábeis e covardes. Então não, Draxas, é possível avançar e é possível avançar muito mais. E todos nós nos confiaremos apenas na força de Deus para que isso não ocorra.
O pessoal tá falando, Júnior, para professor, tá delirando, o Xandão pode ver essa live e ter ideia. Eu concordo com Você acha que o Xandão é burro? tudo. Você acha que eles não cogitam isso? Eu cogitei, ele nem pensa. Pelo amor de Deus. Eu concordo com tudo que o professor Ricardo Eu diz. penso isso todo Só dia. que eu digo uma coisa ainda. Eu vou um pouco mais longe. Se isso tudo que o professor Ricardo acontecer, vai existir um rearranjo de forças que as coisas vão voltar ao normal depois. Porque essa galera que depende de rede social, basicamente, que criou essa situação. Elas ficam de fora nas próximas eleições por conta da falta de rede social, voltam um pouco ao rearranjo de antes e as coisas começam a voltar ao normal, rede social aqui, lá, depois de um bom tempo. Pensando, eu tô indo um pouco mais longe, caso isso acontecesse, professor. Caso isso acontecesse. Olha, Mas eu não sei se voltaria tão ao normal, porque assim... Eu vi numa rede aí, que o Junito ainda tá podendo ver enquanto ele tá aí na Austrália, com o Kim, que a cobertura da Rede Globo sobre essa manifestação aí do 7 de setembro não começou assim com o pé chutando a cabeça dos bolsonaristas. Não falou de extrema direita, foi positiva. É isso que eu tô falando pra você, Ricardo. Porque até mesmo... isso aí mesmo, eu quero falar sobre isso, Draxis. Eu quero falar sobre isso. Ótimo. Porque é o seguinte, favor. Porque assim, há limites pro que professor o Xandão Ricardo. pode fazer. Me falaram o seguinte, professor Ricardo. Olha, Júnior, na verdade vocês não estão vendo mais longe, vocês estão vendo só o tamanho da manifestação. Foi menor que a última, mas teve impacto muito maior do que as últimas. Por quê? Porque dessa vez teve cobertura da imprensa internacional e a imprensa nacional não viu com maus olhos essa manifestação. A imprensa nacional não teve, não foi... sempre quando tinha antes. Flopou, acabou, nossa, bolsonarismo mostra, sabe? A imprensa tradicional, a legacy media, a imprensa tradicional tratou essa manifestação com um certo respeito. Eu acho que ele me falou por causa do Twitter. Professor Ricardo, ele me falou o seguinte, Mas diga. essa manifestação foi a mais importante de todas por esses motivos e a intenção deles também era mostrar essa manifestação para fora. Caso haja uma movimentação, uma mudança de cenário, principalmente nos Estados Unidos, essa manifestação agora vai influenciar muito as próximas decisões lá na frente, que podem aí forçar uma mudança de posicionamento do STF, porque vai ter forças externas muito mais poderosas que a gente, pedindo esses, vamos parar agora com essa putaria. Eles não pararam um golpe? Correto. Eles não pararam o golpe do Bolsonaro? Sim. Por que eles não parariam os avanços do STF? É isso que eles pensam. Eu acho isso interessante, eu acho que a linha é essa, mas aí vem a minha questão. Beleza, o que o Xandão fez é muito sério e, como eu disse, envolve diretamente o interesse de muita gente para além do bolsonarismo. Ele derrubou uma rede social inteira. Eu havia comentado isso com o Renan, dizendo, na live que a gente fez, Renan, Paulo Cruz, eu e o Ian, dizendo que, assim, derrubar o Twitter ia mexer muito com jornalistas, com perfis de fofoca, com um monte de coisa. E, de fato, ele fez isso. E eu acredito que a recepção da imprensa dessa manifestação tenha se dado de maneira mais positiva por conta disso. Porque muita gente, muito jornalista foi afetado pela queda do Twitter. Eles não estão felizes com isso, né? Então, a coisa escalou para muito além de prejudicar só os bolsonaristas. Mas o meu ponto ainda é, Draxis e Júnior, quando os representantes principais dessa pauta são tão ruins, fica difícil imaginar que eles consigam explorar o potencial disso. Porque o potencial disso está aí. Vocês estão falando que eu dei ideia pro Xandão, como se o Xandão fosse idiota e não pensasse nas coisas. Mas eu também dei uma ideia anterior. Pô, por que eles não fazem uma frente pela liberdade de expressão e reúnem toda a galera que foi prejudicada pela queda do Twitter? Isso dá pra fazer, velho. Dá pra fazer um puta evento, um ato gigantesco em Brasília, com muita gente, entendeu? Dias e dias de ouvir pessoas e não sei o quê. Sabe? Isso cria um rebuliço, isso sai novamente da imprensa. Por que, por exemplo, que os bolsonaristas não buscam conversar com as maiores páginas do jornalismo brasileiro? Grandes jornalistas brasileiros que foram derrubados no Twitter. E eles procuram os jornalistas. Por que eles não fazem?
Eles passaram anos, né, sendo negativamente cobertos. Pô, mas aí é que está, não é uma questão de ressentimento, você não pode ter ressentimento, porque, mas você foi negativamente coberto e daí... Veja, a gente, dado que o nosso interesse, Drax, era fazer uma manifestação pelo impeachment do Bolsonaro, a gente colocou no nosso palco gente de esquerda que por anos e anos a fio nos chamava de fascista, e quando aquilo ali acabou, as pessoas continuaram nos chamando de fascista. Então assim, a gente tinha um interesse. Qual era o interesse? Era o interesse em fazer uma manifestação pelo impeachment do Bolsonaro, ponto. Quando você tem um interesse muito forte, você supera as divergências, as questões que você tenha do passado, do futuro, e você vai no ponto do interesse. Não é a questão do amor recíproco. Os bolsonaristas não serão amados pela classe jornalística do Brasil, obviamente não vai. Mas eles podem ir atrás, eles podem conversar, eles podem tentar trazer, não todo mundo, não tô falando trazer a Vera Magalhães, óbvio, mas trazer alguns jornalistas grandes que, sei lá, um cara como o Demetrio Magnoli. Demetrio Magnoli não é um esquerdista louco, né? Ele é um cara ali de centro. Pegar, assim, uma galera do jornalismo mais mainstream, mais ao centro. Eu tô falando, pô, dá pra fazer. Não tem como fazer isso. É lógico que tem. Pô, mas você acha que esses jornalistas iam querer estar no mesmo palco que Girão, Zambelli? Então, mas aí é que está. Tá certo. Procura fazer. O não você já tem. E se não é com jornalista, vai com outros perfis. Tem todo tipo de perfil, tem perfil de atleta, tem todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Eu acho que uns jornalistas desse naipe aí, dessa estatura, preferiam que acabasse as redes sociais do que jogar a credibilidade na lama e subir com Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. É o trabalho de ir atrás. Tá bom, se não é o Magnoli, então é outro. Se não é outro, é outro. Se não é outro, é outro. Vai, faz uma lista de 10 mil. Faz uma lista extensiva e vai conversando pessoas. É lógico que dá. É lógico que dá. Não dá. Não, claro que dá. É claro que dá. Quando vocês raciocinam que as coisas não dão pra fazer, vocês se comportam de uma maneira... Não, é sério, vocês se comportam de uma maneira parecida com os próprios bolsonaristas. Isso não dá pra fazer. Não, tem que tentar fazer alguma coisa. É preciso fazer as coisas. E aí quando você tenta fazer, você percebe que não deu, aí você tenta, sabe o que você faz? Você faz outra coisa. Aí você vai da segunda coisa, você faz uma terceira coisa. Aí depois você fica pensando, você faz uma quarta coisa. E você continua assim, sistematicamente, até obter algum resultado. É assim que se faz. Beleza, falamos aqui com 5 mil jornalistas e ninguém quis. O que eu acho impossível. Porque eu acho que haveria sim. Talvez não caras muito eminentes, mas haveria sim uma galera que ia consentir nisso. Eu acho que sim. Não foi. Vai para outros setores. Pega todos os setores interessados no Twitter. Todos os que existem. Tem um monte de setor interessado no Twitter. Ninguém conversaria. Ninguém aceitaria uma passagem para Brasília, que é uma coisa boa, né? Você é uma passagem para Brasília com tudo pago para você ir lá e expressar os seus problemas. Ninguém ia aceitar isso. Lógico que aceita. Eles não tentaram, eles não tentam fazer nada, pô. Você tá pensando como se a gente fosse fazer. Se a gente fosse fazer uma movimentação dessa, essa seria a coisa, sabe? Seria uma boa ideia. A gente tocaria. A gente tá falando de bolsonarismo. Mas isso... Eles foram lá pra Paulista pra ficar ouvindo o Mitão, que tava tocando no caminhão. Mas esse é o ponto. O funk do mito. Mas esse é o ponto. Vocês acabaram de trazer aqui informação. Vocês acabaram de trazer informação, que é uma informação muito preciosa. A imprensa, a Rede Globo. Vocês falam, a Rede Globo. Eu entendi. Tá, vocês disseram. A Rede Globo reportou a manifestação de uma maneira mais positiva. Isso, minha gente, é assim, isso é maravilhoso pra eles. Isso é um momento de chegar e procurar ver qual o caso. E assim, eu vou dizer, esses grupos poderosos, eles são muito institucionais. Se você é um senador, mesmo você sendo bolsonarista, se você é um senador e você se aproxima de um conglomerado empresarial como a Globo, tá? Você conversa ali, você dialoga ali. Simplesmente que você é um senador. Quem não dialoga sou eu. Entendi. Entendeu? Uma coisa. Se eu não me engano, acho que até o Figueiredo tá fazendo isso. O Paulo Figueiredo, sabe o Paulo Figueiredo? Que ainda dentre os jornalistas bolsonaristas, dos influenciadores, é o mais, sabe, se portar melhor, né? Ele não parece ser um maluco. Mas ali também vira uma briga de... Se o Figueiredo fizer essa movimentação, por exemplo, ouvir alguns jornalistas de fora, nesse momento, a seita bolsonarista é tão forte ainda que eles vão
atacar o Paulo Figueiredo. Pois é, mas é isso, por isso que eu estou falando que o inimigo avança. Por isso é que, apesar da manifestação, como você bem disse, Drax, como você falou, apesar dela ter sido reportada de maneira positiva pela Globo, apesar do Twitter, a queda do Twitter dizer respeito ao interesse de vários e vários setores, apesar do Xandão já ter extrapolado muitos limites que são mais facilmente defendidos dentro da letra da lei e tal, apesar de tudo isso, como você tem pessoas que estão sempre se matando, que tem um ciúme pavoroso uns pelos outros. Porque vocês mesmos falaram, a manifestação depois virou uma grande briga entre Marçal, Malafaia, Superman, é fulano de tal. Então, quando você tem estas pessoas, elas não vão conseguir fazer nada. Realmente, elas não vão conseguir fazer nada. E elas vão ficar perdendo e tomando tapa, e é isso. Infelizmente, todo mundo da direita vai tomar tapa por elas, porque elas não fazem porra nenhuma. O Vinícius Ramos falou, Junito, você tá com uma mentalidade muito rasa e ingênua. Nossa, eles não se gostam, então eles não vão fazer nada junto. Ingênuo tá sendo o professor Ricardo, que acha que os professores... Não, que isso vai ser eu não estou sendo ingênuo. Eu não acho... Não, vocês estão mal interpretando a minha posição. Eu não tô dizendo que eles vão fazer, não. Eu acho que eles não vão fazer nada. O que eu estou falando é que existem caminhos que poderiam ser explorados, coisas que poderiam ser feitas. E eu disse isso por quê? Porque eu comecei a minha análise tentando explicar, que é uma coisa que eu falo várias vezes e volto a explicar. Comportamento da mídia. Que as manifestações sozinhas, elas não têm um poder mágico. Não é um rito da chuva do índio tupi pra chuva cair. Não é isso, não é uma coisa mágica a manifestação. Manifestações são atos políticos que precisam estar dentro de um contexto complexo de atividades políticas em torno da manifestação, explorando o potencial da manifestação e tal. Vendo, por exemplo, o que vocês acabaram de me dizer, a reação midiática. É isso, vocês têm que mover uma estrutura em torno daquilo ali, para você fazer aquilo acontecer. Quando houve um impeachment, o impeachment só foi realizado porque o poder político, status quo político brasileiro, a certa altura do campeonato, passou a entender que o impeachment era algo bom. E então o status quo político do Brasil, os partidos, os líderes, as figuras ali que estavam no comitê do impeachment, o Darcísio Peronde, o Carlos Sampaio, toda essa galera, o Sóstenes Cavalcante, essa galera se articulou, se movimentou. Essas pessoas... Repita os nomes. Eu sei, você vai dizer, não tem... Então, o Darcísio Peronde, Carlos Sampaio, Sóstenes Cavalcante, a galera que sabe fazer política. Não era Zé Trovão, Carla Zambelli. Não era Zé Trovão, Carla Zambelli, não era Zé Trovão, Carla Zambelli. Eu vou falar pra você que eu nem sei quem é esse daí que você citou. Professor, o pessoal tá bravo, eu entendi, o pessoal tá bravo comigo, me chamando de Bobson, de limitado, porque eu não tô discordando do professor, vocês entenderam também a minha posição. É que o professor, ele tá colocando, poderia, não vai fazer, não vai. Não vai ser feito. Não vai ser feito. E a gente acaba... Não vai ser feito.